Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Rios e Versículos. Mais um. Outro. Só que hoje, meu irmão, deixa eu te falar. Hoje tá primeiro que o episódio já tá saindo num dia atípico. Atípico. Pré-Páscoa. Pré-Páscoa. Não, ele tá saindo na Páscoa. Vai sair na Páscoa. Mas a gente tá gravando no sábado. Pré-Páscoa. E o episódio tá saindo pra vocês Quase uma no live. domingo. Quase uma live. Um pouquinho seria uma live. Isso. E hoje... Nada mais aquele ditado. O que é bom, tem que fazer de novo. Tem que voltar, tem que ir de novo. Nada mais, nada menos do que o vídeo mais assistido do nosso podcast. O nosso convidado mais querido. Que mais teve visualização, que mais teve comentário. Então, tudo que é bom tem que ter de novo. Exato. Mais vezes. E hoje... Com vocês, Venâncio. Que honra estar aqui mais uma vez com vocês. Agora estou mais relax, porque já não é a minha primeira vez. E é uma alegria estar aqui com vocês para falar desse tema, que é o tema, a celebração mais importante dos que Deus estabeleceu para o povo dele, os judeus, e Jesus estabeleceu para nós que somos cristãos. A Páscoa é a celebração mais importante, até mais que o Natal, porque quando você lê os evangelhos, você não vê a Jesus falando, celebrai o meu nascimento. Não estou dizendo que é errado celebrar o Natal, mas quando ele fala da morte dele, antes dele morrer, ele fala, fazei isso sempre, não se esqueçam disso. E isso foi o quê? Na Páscoa judaica. Uau. A gente teve um spoilerzinho do que seria ontem. O Gregory trouxe um vídeo e esse vídeo a gente vai entrar nesse assunto, mas o vídeo é muito forte. Ele é pesado, ele fala sobre a crucificação, ele fala sobre todo o esforço desse momento, toda a atmosfera desse momento que ele teve que suportar. Então eu acredito que esse tema é muito valioso e que vai agregar demais para as pessoas poderem entender o quão grande é, o quão importante é. Não é só mais uma data em que a gente compra uma lembrancinha, um presente, trezenteia, não, mas tem um valor muito grande e é um valor de vida, um valor de cruz, um valor de salvação para a vida de Eu todos. nem sei se tinha cacau lá no Israel naquela época. Aonde que tinha cacau naquela época? Velho? Chocolate. Aonde você vê lá que os discípulos, ai, nossa, agora comemos pão sem fermento, ai, quando tá comendo um chocolatinho, vamos comer aqui. Um ovinho de Páscoa. Fala um ovinho de Páscoa. Jesus falou, olha, gente, trouxe pra vocês aqui um ovinho de Páscoa. Não tem, gente, pelo amor de Deus, não tinha nem cacau naquela época lá, pai. Cacau nem dá em Israel, porque é quente pra caramba. E o povo com mania de ovo de Páscoa. Mas só voltando aqui, cara, esse vídeo, ele mexeu muito comigo. É um vídeo de 4 minutos e ele ressalta muito a questão de que em nenhum momento ele foi contra aquilo. Ele caminhou em direção. Ele caminhou em direção à crucificação. Ele foi encontrar os soldados. Quando Pedro chegou lá e cortou, ele falou, não, guarda. Guarda. E segura. Guarda, segura aí, tá tudo bem. Quando a defesa foi lá tentar defender ele não foi a favor da defesa, ele, tipo, tá tudo bem. Quando o próprio Pilatos, né, falou, você não sabe que você está diante, eu posso te livrar desse momento? Aí ele virou e falou para Pilatos assim, olha, se o meu pai não tivesse dado essa autoridade a você, você não seria essa autoridade. Mas tem mais culpa aqueles que me entregaram a você. Ou seja, ele aliviou a consciência do Pilatos, porque ele estava ali na posição de autoridade dele, mas quem entregou a ele para ser crucificado é quem tinha mais culpa da crucificação dele. E que ele, voluntariamente, né, Gregory? Ele não foi levado forçadamente, os soldados lá chegaram lá. Não, mas ele foi decidido a se entregar para ser crucificado no nosso lugar. Isso é forte, cara. Não, e ele entra nos detalhes da crucificação, de como era o chicote, de como foi açoitado a pele dele, de onde que os pregos foram colocados não nas mãos, mas nos pulsos. E
por que no pulso? Porque o pulso é onde consegue segurar o corpo. Ele falou sobre que muitos morriam por asfixia, acho que é asfixia, porque você tinha que jogar o corpo para trás para conseguir respirar e você transferia o peso do corpo. Tem um Cara, detalhe que ele conta, é fora de sério. Pô. que há muitos manuscritos que relatam algumas coisas sobre crucificação. E eles falam que a maioria dos prisioneiros que recebiam o mesmo tratamento que Jesus recebeu, nem chegar na crucificação eles chegavam, De tão pesado. de tão pesado que era. Eles praticamente mutilavam o corpo da pessoa antes de levá-lo à crucificação. Então, o que ele suportou, sabe? Sem contar a humilhação pública de não ter feito absolutamente nada para Essa condenação de crucificação não estava na lei dos judeus. A pena de morte para os judeus era apedrejamento, mas não a crucificação. Mas como os judeus estavam debaixo do domínio de Roma, Era Roma que escolheu. era Roma, a lei da pena de morte mais humilhante era a crucificação. E a crucificação, quem era um cidadão romano era isento, ainda que ele fosse o pior criminoso. Se ele fosse um cidadão romano, ele não poderia enfrentar a pena de morte por crucificação, porque era muito humilhante. Era uma forma de humilhar publicamente o ofensor do Império Romano. Então foi a pior forma da época que o nosso Salvador foi exposto para ser humilhado diante do mundo daquela época, diante do Império Romano, diante dos judeus. E ele, igual o Gregory falou, ele voluntariamente decidiu se entregar. Ele se humilhou. Ele não foi humilhado. Ele decidiu se humilhar. Por causa de quem? Por causa do amor, para demonstrar o amor de Deus por nós. Desculpa, mano. E ele fala que a paixão de Cristo, a tradução de paixão de Cristo, você até tirou a dúvida com você? A paixão de Cristo não é a paixão falada de amor. A paixão, quando traduzida, é sobre o sofrimento. Quando você traduz a paixão, acho que pro latim, não sei o que ele falou. É porque a gente costuma trazer a palavra paixão para um romance. Para um romance, não é. Nosso português. A paixão de Cristo, quando você vai traduzir a paixão, acho que pro hebraico, eu não lembro que língua que era, essa paixão significava um sacrifício de Cristo. Uhum. Mas assim, foi. Vamos. É que a gente já começou aqui, já foi a fundo. Você vê como que é. Então, assim, vamos do começo. Venâncio, por favor, o que você trouxe pra gente aí hoje? Eu tenho curiosidade de saber a fundo, assim, os primórdios. O que é a Páscoa? Sim. Em primeiro lugar, na nossa cultura, na nossa realidade hoje, o mundo, o sistema do diabo, né? Porque o diabo é o príncipe desse mundo. Ele tenta corromper tudo que venha a glorificar a Deus. E a Páscoa é uma dessas que ele não poderia perder tempo em querer ofuscar o verdadeiro sentido. A gente falou, nesse ano agora, a gente falou com a Débora, a minha filhinha de 5 anos, quando ela veio com coisa de escola, ou vinha e falou, olha, em primeiro lugar, coelho não bota ovo, isso é mentira. Nós fomos claros com ela. Muitos pais ficam bravos com a gente, né? quando eles sabem que a gente fala isso com os nossos filhos. Olha, não existe Papai Noel, isso é uma mentira inventada pelo mundo para obscurecer o verdadeiro sentido do Natal. Não existe o coelho de Páscoa, não existe. Então, o inimigo ele tenta ofuscar o verdadeiro sentido do que é a Páscoa. Para quê? Para que as pessoas não conheçam o verdadeiro Deus, o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer. Então, a Páscoa, ela foi originada lá no povo de Israel, quando o povo de Israel estava sendo liberto do Egito, lá na Antiguidade, em Gênesis capítulo 12, nos conta a história de que quando Deus manifestou o poder dele para libertar o povo de Israel, que estava escravizado por 400 anos lá no Egito, Deus enviou
pragas, que não vou entrar em detalhes aqui, 10 pragas, e uma dessas 10 pragas foi a morte de todo o primogênito que estava ali no Egito, dos egípcios, dos animais, dos homens, e Deus, ele falou através de Moisés e Arão, para que o povo de Israel, o povo judeu, eles matassem um cordeiro e do sangue desse cordeiro ele colocasse uma marca de sangue na porta, nos umbrais da porta da casa, para que quando o anjo da morte viesse para matar os primogênitos, quando o anjo da morte visse aquela marca de sangue na porta da casa dos hebreus, o anjo da morte passava direto e não matava ninguém daquela casa. Então, é ali, e depois que isto aconteceu, que o povo foi liberto, Deus estabeleceu como uma ordenança para que o povo de Deus, todos, uma parte daquele ano, se eu não me engano, o primeiro mês do ano, eles celebrassem, eles matassem um cordeiro para que eles se lembrassem, para que eles não se esquecessem daquele grande livramento que Deus deu para eles quando estava ali matando os primogênitos. Ou seja, isto foi a origem. Deus já mandou logo um spoiler do que viria. Uhum. Sobre o sacrifício do cordeiro e a justificação, ou seja, houve salvação naquela casa pelo sacrifício desse cordeiro, pelo sangue dele foram justificados. Exatamente. E aquele cordeiro estava ali já representando o cordeiro perfeito, que foi Jesus. Jesus foi o cordeiro perfeito. Por quê? Porque ele foi um ser humano, como eu e você, e ele pôde representar de forma que como é que fala? Que a lei de Deus, que o próprio Deus estabeleceu, fosse completamente coberta ali para representar nós, seres humanos. E ele foi o sacrifício perfeito, porque ele veio como ser humano, não pecou por 33 anos, e mesmo não tendo pecado, não feito mal nenhum para a humanidade, a própria humanidade, através ali do povo daquela época, sacrificou ele como cordeiro perfeito. Eu vou me abster de dizer as coisas que eu penso sobre o que aconteceu naquela época, porque... É complicado, cara. Tipo, o Gregory... Outra coisa que o Gregory trouxe. A gente estava aqui, enquanto a gente estava se preparando e aguardando o Venâncio pra gente começar, eu e o Gregory, a gente estava num papo sobre, poxa, há vida em outro planeta, não há vida em outro planeta, porque o que pode ser essas coisas que eles falam sobre extraterrestre, essas coisas assim e tal. E aí ele fala assim, não... Tem uma sátira que representa um extraterrestre e um humano. E aí esses dois começam a conversar e aí entram no assunto Jesus. E aí o extraterrestre fala assim, poxa, ele vive lá onde a gente mora. Gente boa demais, muita boa gente e tal. E você conhece ele? Ele vai até vocês? Não, ele veio, mas a gente matou ele. Poxa. Aí ele já fala assim, mas você matou ele? Daí a gente crucificou ele, mas por quê? Por que vocês crucificaram ele? O que ele fez de tão mal? Porque, gente, não tem como ele fazer alguma coisa mal. A gente crucificou ele. Aí ele já fica passado que ele fala, como vocês crucificaram ele? Você tá entendendo? E é isso. É isso que a gente... Acabei de ter a lógica do vídeo. Você falando sobre... O cara veio como... Porque totalmente Deus, nexo. totalmente homem, mas não cometeu pecado, não teve nenhum crime imposto sobre ele. E ele sofreu a maior pena que poderia existir para um. Porque não tem nexo. Você não tem nexo matar Jesus. Não tem. Não tem. A gente entende, calma, os religiosos, os estudiosos que vão aqui criticar. Os teólogos. Os teólogos, não é que não tem nexo. Para mim, se você for analisar, havia um plano de Deus. Eu não vou contestar isso. Mas humanamente falando, ele foi extremamente bom. Ele só falou de amor. Só fez o bem. Ele pregou a paz. Ele só fez o bem. Ele não maltratou ninguém. Ele não criticou ninguém. Nada. E aí colocaram ele numa cruz. Não tem lógica humana. Por quê?
Ah, mas porque foi através da salvação. Tudo bem, aí a Bíblia a gente entende, mas... E aí você pega hoje pessoas ruins que são exaltadas. É o que aconteceu na própria crucificação dele, né? Quando a multidão começou a gritar: crucifica-o, solta Barrabás. Oh. Barrabás, que era um assassino, que era um criminoso condenado, que toda a população já sabia, preferiu exaltar Barrabás como um herói de guerra, um revolucionário, e crucificar a Jesus. Bom. Ontem eu vi teve o ator que fez Barrabás naquele filme Paixão de Cristo. Não sei se você já viu esse vídeo. Ele deu um testemunho. E ele falou assim que o Mel Gibson, que foi diretor, Sim. o Mel Gibson falou pra ele assim, não olhe nos olhos de Jesus. Eu ouvi falar, eu não vi o vídeo, mas eu ouvi falar assim. E aí ele falou, cara, tava numa euforia muito grande, a gente gravando a cena, e as pessoas gritando ali, solta Barrabás, e eu interpretando, e por um segundo eu olhei pros olhos dele. E ele falou, quando eu olhei pros olhos dele e eu vi tudo ali, ele falou, cara, me deu um calor no corpo, me subiu uma coisa assim que eu não consigo entender. E aquilo mexeu muito comigo. Uau, uau. Isso foi ele que falou. Ele dando uma entrevista e ele falou isso daí. A hora que eu olhei nos olhos do ator ali, fazendo a figura de Jesus, ele falou, cara, eu tive uma experiência assim, que eu não consigo explicar pra vocês, mas foi um calor que veio vindo nas minhas costas, senti algo quente, aquilo foi crescendo e foi tomando conta do meu corpo. E eu acho que ele se converteu, sim, depois. Né? Sim, cara, esse filme do Mel Gibson, até hoje, quando a gente para assistir, a gente pode assistir 10, 20, 100 vezes. Todas as vezes que a gente assiste, nós somos impactados. Por quê? Eu estava até conversando com a minha esposa sobre o perigo e, por esse lado, o sobrenatural que é a encenação, um teatro ou um filme. Porque quando até mesmo igrejas que fazem teatro, eu ouvi uma pessoa falar que sempre tem que ser algo muito cuidadoso, até para pessoas que vão fazer o papel do diabo, assim, porque numa encenação, o mundo espiritual está atento. Alguém que vai fazer o papel de um enfermo tem que estar muito coberto de oração. E eu entendo por esse testemunho desse ator que fez o Barrabás, que foi algo ali realmente sobrenatural, mesmo sendo um ator encenando a Jesus, o poder de Deus, a luz de Deus, porque a gente vê isso pelo filme. É tão sobrenatural aquele filme que cada vez que a gente assiste, a gente sai impactado, a gente chora, a gente se converte de novo, de tão forte que é aquele filme, aquelas cenas. E é tremendo isso, porque o que Jesus fez por nós naquela cruz é a maior expressão de amor que já foi demonstrado na humanidade. E Deus demonstrou esse amor através do unigênito Filho dele. Por isso, a Páscoa, ela não pode, para nós cristãos, ser apenas mais uma data. A Páscoa, para nós cristãos, tem que ser uma oportunidade para gritar para o mundo inteiro que Jesus, ele é o Cordeiro perfeito que foi imolado pelos nossos pecados. Claro, nós temos que viver Jesus todos os dias, mas a Páscoa mundialmente é reconhecida no calendário de muitas nações, é a oportunidade do cristianismo gritar para o mundo de que existe um Cordeiro que já pagou pelo pecado de toda a humanidade. E eu falo isso assim, com o meu coração, até um pouco, de certa forma, preocupado com a igreja. Principalmente estamos falando com brasileiros. Essa mensagem é para brasileiros, a igreja brasileira.
tem levado esta data de uma forma muito desleixada. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, as igrejas americanas, todas na sexta-feira da Paixão, como a gente fala na nossa linguagem, todas o estacionamento lotado. E vou falar da nossa igreja porque nossa igreja é com menos da metade da igreja num culto de sexta-feira da Paixão. Venâncio, mas muitos americanos vão por religiosidade, só vão no culto da Páscoa. Mas por isso nós vamos deixar de entender esta celebração como algo que Jesus disse para nós não esquecermos? Não. Aí eu estava até falando com a Silmara. Silmara, eu penso que é porque nós, brasileiros, a grande maioria de nós, da nossa realidade, veio de uma cultura muito religiosa, do catolicismo, e tinha muito ritual, era muito superficial, muito ritualística, com presépio, mas não tinha o verdadeiro sentido da Páscoa. Tudo bem, não é para a gente levar a coisa da maneira ritualística, religiosa, mas ao mesmo tempo também a gente não pode pôr do radical e jogar fora esta ordenança de Deus para a gente levar e aproveitar isso para levar o verdadeiro sentido da Páscoa, que significa Passover. Em inglês explica muito mais, a palavra explica muito mais claro do que nós em português. Em inglês significa Passover, passar por cima. Então, o anjo da morte veio e passou por cima. A condenação veio para nós através do pecado que nós já herdamos desde o nosso nascimento, mas por causa de Jesus, a condenação passou por nós. Jesus levou a nossa condenação naquela cruz do Calvário. Calma. Respira, Gregory, porque senão você vai perder a linha. Que a gente estava falando disso hoje. Eu entendo. E isso me desespera também. E isso serve para mim e para esse cara aqui. Primeiro, antes de eu falar para alguém, para depois assim, o Greg só fala dos outros. Não, aqui, ó, nós dois. Ontem nós não fomos. Porque nós estávamos aqui montando as coisas para gravar aqui com você hoje e gravar as outras coisas. Deveríamos ter ido? Sim, não fomos. Mas eu entendo o que você falou sobre a gente viver num país muito ritualístico, com culturas muito fortes desde criança. Mas, Venâncio, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De cultura, de rituais, de folclores, de tudo. Porque você conhece a verdade. Você foi liberto do seu passado. Você não é mais o mesmo Venâncio de antes. Então não há cultura, não há folclore, não há religião, não há doutrina que seja mais forte que o poder de libertação de Jesus Cristo na sua vida. Quando você entendeu, quando você conheceu a palavra, quando você conheceu Jesus, você sabe que é uma coisa tão forte que não tem como você dizer não. Não tem como você falar assim, não, eu vou escolher ir para um outro canto do que escolher a Jesus. Então, o que eu vejo é que hoje falta muito conhecimento e muita experiência do que realmente é a mensagem dentro da igreja. Do que realmente é a pessoa de Jesus na nossa vida, a importância real que isso tem, o quão forte é essa mensagem, o quão importante foi o sacrifício dele, o quanto isso grita nas nossas vidas todos os dias. Então, assim, você fala assim, eu vou direcionar para as igrejas brasileiras. Mas os americanos, a gente não é americano, a gente é brasileiro. Sim. Primeiro já começa por... A gente está falando para o brasileiro. Então, assim, será que a gente entendeu a mensagem? Não estou falando todo mundo. Eu tô me colocando por mim. Às vezes é uma coisa que eu me cobro todos os dias. Será que a gente entendeu realmente a importância disso? Só para colocar só mais um temperinho nisso. Eu tenho minha vida de igreja, de cristianismo, de estar ali, de ser cristão. Desde novinha minha mãe me levava na igreja, tomei certa idade, adolescência também, continuei frequentando a igreja. Mas tem coisas que só agora eu tenho entendido.
Tem coisas que só agora têm me sido revelados Com clareza. com Sim. clareza. E eu já passei por isso 35 anos da minha vida. E hoje o Senhor tem me revelado. Hoje o Senhor tem me falado. Mas isso só aconteceu, Venâncio, depois de uma busca mais profunda. Depois de gastar mais tempo em buscar. Depois de uma rendição, né? Exato. Porque, tipo, ano após ano, o mundo, ele vai te cercando. Sim. Sabe? Ele vai construindo muros que escondem aquilo que é Cristo. Sim. Acabamos de falar sobre isso, sobre eles tentarem trocar o real sentido das datas comemorativas. Eles vão construindo muros e deixando isso atrás dos muros. Isso é uma coisa sutil, não é forte. Não. É uma coisa sutil e imperceptível, para que ninguém perceba. Não, porque se vem o diabo com chifre, com rabinho de setinha... Você fala, lá o diabo, o vou diabo. correr. Não, vem. Uma coisa bonitinha, um coelhinho. Ovinho de Páscoa. Ó, a Páscoa é dia de dar o vinho de Páscoa para todo mundo. E ninguém fala que Jesus morreu na cruz. As crianças crescem. Ah, vamos... Eu não estou falando que é pecado, que é errado. Eu não tô falando, os cristãos que não é pecado. Não é errado. É errado. É errado. É parar de ficar passando a mão na cabeça. É errado. Mas a Não é verdade certo. tem que ser assim. Qual que é a verdade? Você como pai, você tem eu não sou pai, mas eu entendo que a pessoa quando ela é pai ou é mãe, você tem a responsabilidade com seus filhos de dizer a verdade a eles. Ensinar a verdade. Você está formando o caráter dos seus filhos para o mundo e você quer que seus filhos sejam pessoas idôneas, que sejam pessoas corretas, sejam pessoas que não mintam, que falam a verdade. Só que a referência dos filhos são os pais. Sim. E se você ficar, não tem problema, eu dar ovo de... Não, tudo bem, não tem problema. É certo? Não, não é, porque não é o certo. O que a Bíblia fala? É para dar ovo de Páscoa? Não. Mas às vezes, isso que eu penso. Isso vai dar polêmica. Não, deixa que dê. Mas é isso que eu falo, vendo. Aí você fala, é isso que eu falo. Tudo, olha como tudo se liga. A gente está chamando a atenção da igreja, dos brasileiros, porque não dão a importância real que é para ser dada a Páscoa. E aí, quando a gente está falando aqui de um assunto chamado Páscoa, a gente evita de falar o que é verdade, confrontar porque dói, porque vai machucar, porque vai gerar polêmica. Mas é isso que tem que ser dito. A gente tem que falar a verdade. Ah, mas é errado. É errado. Não tem que dar ovo de Páscoa. Ah, mas o amiguinho tá ganhando. Problema do amiguinho. Meu filho não é. Minha mãe já fala pra mim, você não é igual a todo mundo. Qual que é a mensagem? É Jesus. É o sacrifício de Jesus. Teve ovo de Páscoa? Não. Então não vai ganhar. Mas sabe o que é, Venâncio? Eu sei que é polêmico. Eu sei que é uma coisa que ninguém quer ser confrontado. E não quer bater de frente, Não porque quer. o sistema do mundo é forte, né, cara? Porque o que é mais fácil? Eu deixar pra lá e o meu filho ficar feliz e satisfeito com um ovinho de chocolate? E não Ou falar eu de Jesus. confrontar ele e falar assim, isso que você tá vivendo é uma mentira, você não vai ter um ovinho de chocolate esse ano, a gente vai sentar na mesa, vamos ceiar em família e lembrar do sacrifício de Jesus. Parece chato. Aí quando você ceia, agora eu vou falar. Você sentou com a sua família, você ceiou. Você não deu um ovo de Páscoa pro teu filho, mas você ensinou para ele a importância da Páscoa. E você ceiou em família. Depois da ceia que você teve, você pode chegar pro seu filho e dar um chocolate como sobremesa. Mas o que você fez primeiro? Ensinou A o verdade. propósito, ensinou a verdade. E aí, depois que você ensinou a verdade, você foi lá e deu uma sobremesa que seu filho gosta. Não precisa ser um ovo de Páscoa. Pode ser um brigadeirão, pode ser qualquer outra coisa, um pudim de leite condensado, mas depois da ceia, fazendo parte ali do O que principal, do né? Que Deus mandou. que é Jesus. O partir do pão. Partir do pão. Sim, sim. É polêmico, mas a verdade ela não pode ser camuflada Porque é o que com tá jeitinho. A acontecendo. verdade, É o que a gente prega. um dos motivos que crucificaram ele foi porque ele ia com a verdade, né? Ele não chegava alisando, não, ele ia com a verdade, e a verdade é a verdade, e a mentira é a mentira. Dói. A mentira Ah, mas a verdade vai gerar polêmica. A verdade vai fazer com que o meu irmão Venâncio fique chateado comigo, ou o meu irmão Gregory vai ficar chateado comigo porque eu vou falar uma coisa que ele gosta. Mas não é sobre a gente. É uma Venâncio, eu acredito como
pastor, como um preleitor da palavra, eu fico imaginando a sua responsabilidade de pregar sobre um tema, porque a pergunta que eu tenho no meu coração é: que amor é esse, cara? Porque quando eu olho pra mim, eu vejo que eu não mereço, cara. A gente não merece, ninguém merece. Quando eu vejo a forma como aquele cara fala sobre os cravos, como ele fala sobre o açoite, como ele fala sobre a cruz, de ter que carregar em via pública aquela humilhação até o lugar onde ele seria morto, e aí eu vejo a razão disso. Foi por mim. Aí eu começo a perguntar, por que se eu não mereço? Ele recebeu 39 chicotadas e o chicote romano, ele tinha pedaços de osso na ponta que quando a chicotada era dada no corpo dele, afundava e o soldado puxava, ou seja, a carne saía junto e rasgava a carne do nosso Senhor. E Isaías recebeu a profecia, a visão 800 anos antes, que Isaías fala que pelas chagas, pelas feridas dele nós fomos curados. Eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, e essa coroa de espinhos, segundo os estudiosos, tinha cerca de 70 espinhos com cerca de 5 a 7 centímetros que enfiou dentro do crânio dele, que penetrou o crânio do nosso Salvador Jesus. Os pregos foram pregados nos pulsos dele, nos pés dele. Foram horas de sofrimento. E é isso que você está falando, ele estava fazendo. Eu tenho a certeza que quando ele estava sofrendo cada uma desses castigos, ele pensava em nós, em nos perdoar, nós que não merecemos. É tanto amor que o pai foi capaz. A Silmara conta uma experiência que ela teve, que ela tinha sempre uma pergunta. Tem uma parte na crucificação de Jesus que ele fala para o pai: Pai, por que me abandonastes? E essa foi a parte de maior sofrimento dele, porque ele viu que o pai virou as costas para ele. Não foi os cravos, não foi as chibatadas. Não, foi quando o pai não estava mais olhando para ele. E a Silmara teve um entendimento, uma revelação, por que o pai não olhou para ele naquele momento. Um dia o Caleb, o nosso filho do meio, hoje está com 10 anos, a gente estava com ele no hospital, ele tinha cerca de 3 a 4 meses de idade, um bebezinho. E os médicos precisavam fazer um exame nele. E nesse exame eles tinham que tirar um líquido da coluna vertebral dele, enfiar uma agulha lá na coluna. E a enfermeira explicou pra gente como ia ser feito esse exame. E ela fez a pergunta: a gente aconselha vocês não ficarem, mas se vocês quiserem ficarem e ver, tudo bem, mas a gente aconselha não. Vocês querem ficar ou não? Aí eu e a Silmara assim, não. A gente não queria ver. E quando a gente saiu, a Silmara teve um entendimento do que Deus passou. A gente sabia que era necessário o Caleb passar por aquele exame para saber o que estava acontecendo com ele. Só que a gente não queria ver aquele exame. A gente não queria ver ele sofrendo, ele chorando, aquele bebezinho de 3, 4 meses. O pai foi a mesma coisa. Ele sabia que era necessário Jesus passar por aquele sofrimento. Só que ele não aguentou ver Jesus passando por aquele sofrimento, então ele teve que virar o rosto para não ver o sofrimento do unigênito filho dele naquela cruz do Calvário. E em João capítulo 3, versículo 16, fala que porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo, esse mundo não é essa terra, esse mundo somos nós, a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele foi capaz, Gregory, de entregar o seu unigênito filho por amor a nós. Que amor é esse? Que amor é esse? Não existe um amor tão grande assim
para alguém que crucificou o próprio Jesus. Nós não estávamos lá fisicamente, mas se a gente tivesse, a gente estava no meio daquela multidão. Hoje, por pequenas coisas, a gente já nega Jesus. A gente fala muito de Pedro que negou a Jesus, né? Antes do galo cantar. Mas os 12, Pedro foi o mais valente dos 12. Pedro foi o mais valente, porque Pedro tentou ainda ir. Tem a narração que ele negou, porque ele tentou seguir a Jesus enquanto ele estava sendo levado pelos soldados. E os outros 10, no caso, né? Porque Judas havia entregue ele. E os outros 10 nem foram. Os outros 10, abandonaram Jesus antes. Mas Pedro ainda tentou seguir lá para ver se tentava fazer alguma coisa. Não sei o que ele tinha em mente. E porque ele foi ali reconhecido como um seguidor de Jesus, foi que ele negou. Mas se nós estivéssemos lá, a gente tinha negado também. A gente tinha corrido também, a gente tinha abandonado o Senhor também. Mas Ele nos amou. Que amor inexplicável. É isso, Gabriel, é inexplicável. Inexplicável esse amor. Eu acho que falta isso. Eu acho que foi o episódio mais pesado pra mim até hoje. Nunca tive um peso tão grande espiritualmente falando, de sentar na mesa e falar sobre um assunto e me sentir tão mal, sabe? De saber que ele não merecia, Mas passou. e passou por isso, e de saber que dia após dia eu tenho tanta coisa para consertar em mim, e isso me faz pensar de que o quão imerecedor eu sou desse sacrifício, desse amor, e não é sendo demagogo aqui, não é por querer ser melhor. É por querer entregar algo melhor do que eu tenho entregado, velho. É por querer fazer... É por querer dar uma adoração sincera, porque nem isso a gente tem conseguido entregar para ele, uma adoração sincera. Aí volta aquilo que a gente estava falando, que a gente não pode deixar de dar a importância para a Páscoa. Não podemos deixar a Páscoa perder o sentido pelo qual ela foi estabelecida por Deus. Porque não foi qualquer coisa. Não foi qualquer coisa. E o próprio Deus ordenou aos hebreus: celebrem a libertação de vocês. E o próprio Jesus, na noite em que ele foi entregue, foi a noite em que ele comeu a Páscoa com os discípulos. Então nos conecta com o povo judeu, nos conecta com toda a humanidade. Esta data é a data mais importante da história de toda a humanidade, porque a nossa redenção foi conquistada. E ele, hoje Gregory, hoje Gabriel, nós contamos a história que ele foi crucificado, mas nós já sabemos que ele ressuscitou. E hoje que esse vídeo está sendo sendo liberado, nós sabemos que nós choramos aqui pensando no sofrimento dele, mas ao mesmo tempo nós nos alegramos porque a morte não pôde deter ele, a morte não pôde segurar ele lá no Seol. O Seol era o lugar onde os mortos, antes da crucificação de Jesus, iam para o centro da terra, e lá porque eles ficavam lá esperando este momento da redenção deles. Havia uma separação entre o Seol e o Hades. Quem morria crendo em Deus, esperando a promessa, ia para o Seol, para o seio de Abraão. Quem morria rejeitando a promessa, rejeitando a Deus, ia para o Hades, mas eram locais próximos um ao outro, e quem morria ali estava lá, não sabia por quantos anos, não sabia quando iria se cumprir a promessa da redenção, mas eles morriam na esperança da promessa se cumprir. E neste dia da Páscoa, no domingo após a Páscoa, a promessa se cumpriu. Ele ressuscitou, a morte foi derrotada. Por que a morte não pôde deter ele? Esta é a
a maior vitória, a maior revelação que ele conquistou, a maior vitória que ele conquistou. Porque o fato dele ter caminhado nessa terra como eu e você, como ser humano, ele é ser humano por quê? Porque ele nasceu de uma mulher. Ele só é ser humano quem nasce de uma mulher. E a Bíblia diz que Deus fez a terra e deu aos homens, aos seres humanos. Então ele nasceu de uma mulher, ele recebeu o direito de caminhar sobre essa terra legalmente. Quem tem o direito de caminhar sobre essa terra legalmente, dominar sobre essa terra, são os seres humanos. Só que Adão, lá no início, ele entregou essa autoridade de governar sobre a terra à serpente, a Satanás. Só que Jesus, ele veio como ser humano, foi tentado nesses 33 anos, o diabo tentou fazer ele desistir da missão dele, ele não cometeu um pecadinho sequer, ele não cometeu uma mentirinha sequer, ele foi o único ser humano que caminhou por essa terra, que não pecou. E por isto, Gregory, por ele não ter pecado, o sangue que ele derramou lá no Calvário, por isso que o sangue dele tem esse poder tão grande, tão poderoso de redimir toda a humanidade, desde Adão até o último dia que Deus estabelecer para esta terra, para os homens. Ele tem o poder de limpar todo e qualquer pecado, porque o sangue que derramou, que caiu lá sobre aquele monte, o Calvário, é puro, é santo, não foi contaminado pelo pecado. Isto que é a nossa vitória. Por isso a Páscoa é a maior vitória, a maior celebração de toda a humanidade, de todo ser humano, que ainda, até os que ainda não conheceram a Jesus. A Páscoa, você que está vendo este vídeo e ainda não entregou o seu coração para Jesus, a Páscoa é a maior vitória de todo ser humano, porque se abriu um caminho para que nós pudéssemos ser redimidos por Deus, para que nós pudéssemos ser livres do nosso pecado. A Páscoa é o maior acontecimento que transformou a história de toda a humanidade, porque o sangue, o único sangue inocente, foi derramado lá no Monte Calvário. E o que aconteceu quando o sangue caiu na terra? A Bíblia fala que a terra tremeu. Até a terra ficou com medo, porque o sangue dele é poderoso. E por isso que ao sair do corpo dele, que estava todo dilacerado pelos chicotes romanos, quando o espírito dele saiu daquele corpo, a morte não pôde tocar naquele espírito. A morte não pôde aprisionar aquele espírito e levar para o Seol. A morte não pôde, porque aquele espírito não tinha sido contaminado pelo pecado. Aquele espírito, o espírito de Jesus, saiu daquele corpo em autoridade. Está escrito lá na Bíblia, não me pergunta onde agora que eu não lembro, que ele foi no mais profundo abismo, pregou aos espíritos aprisionados e ele pegou o cativeiro, o Seol, aonde estava desde Abraão, desde Adão até os tempos dele, e levou o cativeiro para o Pai. Todos que morreram, esperando a promessa, quando ele foi em espírito, no sábado, hoje é sábado, nós estamos gravando no sábado, parece lá para os discípulos que eles estavam vivendo luto. Eles estavam vivendo luto, tudo se acabou, tudo se perdeu. Mas ele não, ele estava trabalhando. O espírito dele foi lá no inferno, pegou o cativeiro e levou o céu e levou para debaixo do trono de Deus. Aleluia. Eu tinha essa dúvida. Isso ele fala para aquele que está crucificado ao lado dele, né? Ainda hoje. Que ele fala assim, a gente tem que estar aqui, mas você não tem que estar aqui. Você não precisa estar aqui crucificado. Nós merecemos essa condenação, mas você não fez nada. O que aconteceu com você para você estar aqui junto? Um dos bandidos que estavam sendo crucificados junto com Jesus falaram isso. E aí ele falou pro bandido. Lembra-te de mim, ele falou, e pediu o Senhor, né? Lembra-te de mim quando chegar no teu reino. No teu reino, ele falou, hoje estarás comigo no paraíso.
Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu não tinha parado para pensar nisso. Esse ladrão, que Jesus prometeu isso para ele, Ele estava junto. ele com- presenciou isso tudo. Jesus foi lá no Seol E levou eles. Pregou. com ele. Ele foi para o Seol, que é o seio de Abraão, que estava lá. Porque é bom explicar isso aqui para não dar confusão na mente das pessoas. Quando você lê lá na Bíblia, procura aí no Google onde está a história do rico e do Lázaro. Quando você lê lá sobre... Tinha um rico que morreu e um mendigo que se chamava Lázaro. Eles morreram. E Jesus que contou essa história. Essa história não é uma parábola. É uma história real que aconteceu. Porque ali tem um nome de um personagem. Lucas 16. Lucas 16. E está nos versículos 19 ao 31. A gente só considera uma parábola, segundo os teólogos, quando não tem personagens. E nessa história que Jesus contou, do rico e do Lázaro, tinha o personagem. Fala que tinha Abraão, fala o nome do Lázaro. Aí morreu o rico e morreu o Lázaro. Quando o rico morreu, foi levado para o Hades, que é o lugar de tormento. E o mendigo foi levado para o seio de Abraão, que é o Seol. E Jesus fala que o rico, ele conseguia ver o Lázaro e conseguia a falar, conversar com Abraão. Ou seja, eram lugares que eles estavam... O próprio texto fala que eles estavam separados por um abismo, mas eles conseguiam ver um ao outro, conversar. Tanto que o rico pediu, Abraão, peça a... Pega o texto aí para mim, Noé. Vamos lá. Lê aí para nós. O homem rico vivia com luxo, o pobre, chamado Lázaro, ficava na porta do rico, cheio de feridas. Lázaro morre, é levado para o descanso com Abraão. O rico também morre, mas vai para um lugar de tormento. O diálogo, vamos lá. O rico pede um pouco de água para aliviar sua dor. É Lucas 16? Lucas 16. Vamos pegar o texto aqui. O abismo não pode ser atravessado. Ok, Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16, qual versículo? Versículo 19. Ok. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Veja que Jesus fala aqui o nome do personagem. Então não é uma parábola. É uma história que aconteceu. Que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Ou seja, quando o mendigo morreu, veio anjos buscar ele. E quando o rico morreu, não veio anjo, né? E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco o de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse,
Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Uau, uau, uau. Isso fala pra gente, claro, que após essa vida terrenal, existe uma vida eterna que não tem fim. E os sentidos lá continuam todos funcionando. O cara lembrava de tudo. O rico sentia sede. Mesmo não estando no corpo físico, ele sentia sede, ele estava sendo atormentado. E voltando ao ponto que eu estava aqui, onde eu estava mesmo? Sobre Jesus ter descido e pregado e o ladrão da cruz ter tido com ele no meio dessa... Isso, eu não tinha parado para pensar nisso. Que Jesus prometeu para ele, hoje mesmo, Jesus morreu. Porque eu não sabia, assim, eu não sabia. Eu não sou teólogo, eu não sou conhecedor da palavra. Não entendo metade do que você entende. E por isso que eu gosto disso daqui. Que a gente aprende, a gente é muito edificado com as pessoas que vêm aqui. Eu tenho humildade de reconhecer isso. Amém. Todos nós temos que estar aberto para aprender. Certo? E eu não sabia dessa parte que você falou, que Jesus desceu E resgatou, e resgatou ele. E quando você falou isso, provavelmente não é que me veio, porque não me veio nada. O Espírito Santo que me fez lembrar dessa parte que Jesus falou pro bandido. Ainda hoje você estará comigo na casa de meu pai. Então foi no mesmo dia que Jesus morreu, Eu não tinha que pensado ele nesse detalhe. desceu para pegar essas pessoas. Isso é tremendo. Ele avisou pro bandido. Ele não falou bandido, eu vou lá descer pegar a galera, mas você vai estar lá e a gente vai estar junto. Mas Falou ele já falou isso. Então, como tudo como tudo vai se encaixando, Vai se tudo encaixando. faz sentido. Gregor, quando você estiver lendo Salmos, tem os Salmos, se não me engano é Salmo 88. O salmista, ele clamando desesperado, Senhor, não me deixe descer às profundezas da terra. No Antigo Testamento, até os que serviam a Deus tinham terror da morte. Tinham terror da morte. Por quê? Eles não tinham o conhecimento, o entendimento do que acontecia depois, mas eles sabiam que teriam que descer ao abismo. O seio de Abraão, o Seol, ficava no centro da terra. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou em espírito, o versículo é claro, está lá em Efésios, se eu não me equivoco, que ele desceu e levou cativo o cativeiro. Hoje, quando você lê lá em Apocalipse, quando você lê a partir de Cristo, quem morre em Cristo já não desce mais. Já não desce mais. Os que morrem em Cristo, os que deixam esse corpo terrenal em Cristo, estando em aliança com Jesus, sobem para debaixo do trono de Deus. Hoje, este seio de Abraão não está lá embaixo, mas está lá debaixo do trono de Deus, aguardando as bodas do Cordeiro. Isso aí vai entrar para escatologia, a gente não pode sair do tema da Páscoa aqui hoje. Mas é profundo isso, porque por isso que hoje nós não precisamos mais ter medo da morte. Porque a morte para nós hoje como Paulo disse, o morrer para mim é lucro. E o viver é Cristo. E eu tava falando isso no carro, Gabriel. A gente tava comentando sobre isso no carro. Como Paulo sofreu o que sofreu e para ele estava tudo bem, ele via isso como lucro. E a gente não consegue sacrificar em nada para Deus hoje, nada. Como que muitas das vezes para nós fazer as coisas para Deus é tão difícil e tão desgastante, você abrir mão de coisas da terra para fazer as coisas para Deus. Como é tão pesado, como você acha que, porque eu acordei cedo, você é um cara que acorda de madrugada para orar, certo? Amém. E eu achei isso lindo. Por quê? Porque eu não faço. E você abdicou do seu sono muitos dias e vem abdicando do seu sono muitas das vezes para orar por outras pessoas que não são da sua família. E você faz. Glória a Deus. Você faz com amor, você faz com carinho, você faz com dedicação. E a gente não consegue fazer nem isso. A gente não consegue nem jejuar direito.
em prol da nossa própria comunhão com Deus, imagina acordar 3 horas da manhã para poder orar por outras pessoas que às vezes você nem conhece. Mas nós estamos no processo, Gregory, e o que faz a gente crescer nesse processo é isso que nós estamos fazendo aqui. Sim. É conhecer as profundezas do que Jesus fez por nós. As riquezas do que Jesus conquistou para nós. O poder que Ele depositou em nossas mãos. Aí você está falando sobre a oração, o acesso que nós temos quando nós decidimos buscar a Ele em oração. E isso é muito poderoso quando a gente entende sobre a Páscoa, como foi a riqueza do que Jesus conquistou e a importância de nós, como cristãos, nesses dias, não nos dispersarmos daquilo Do foco. do foco, exatamente, essa é a palavra, do foco que Deus quer colocar em nós como cristãos sobre o que Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário. Venâncio, eu olho para o bandido da cruz, que Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E eu fico assim, viajando, sabe? De tentar, isso é minha cabeça, não é bíblico, mas de tentar imaginar a vida que esse cara viveu para poder chegar ao ponto de crucificação. Não era um Ele não crimezinho, não. Nós acabamos de dar o exemplo De que Barrabás, de uma vida, sabe? a punição da cruz era para crimes hediondos Exato. na lei romana. Então eu fico imaginando a vida desse cara, sabe? Até chegar a esse ponto. E aí, no último momento, ele vai e recebe a redenção. E onde eu quero chegar com isso? Eu sei que tem pessoas agora, Gregory, que de alguma maneira estão assistindo esse podcast e estão pensando assim: poxa, eu sou tão errado, eu faço tanta merda da minha vida que nem Jesus me aguenta. Não tem jeito para mim. Não tem jeito, sabe? Eu nasci assim, vou morrer assim, sabe? Mas isso é um ego falando mais alto do que a própria alma dele, do que a própria consciência dele de, poxa, tem jeito. É o que eu acredito. Mas acho que no livro de Romanos, que Paulo fala para os romanos que não é sobre o que nós fazemos, mas a salvação é através da graça. E não através do que você... Então, assim, não adianta você fazer nada. Nada que você faça nessa terra. Você pode... Vai fazer merecer. Você pode pregar para 20 mil pessoas, essas 20 mil pessoas se converterem. Você pode lotar um estádio e o estádio inteirinho se entregar a Jesus. E mesmo assim você não vai ser merecedor da salvação, porque não é sobre a obra que a gente faz, mas a salvação é graça. Graça. Favor e merecer. Favor e merecer. A gente não merece, mas é algo que a gente não conseguiria pagar o preço. Mas é através da bondade, da graça de Deus que isso nos foi dado. O ponto é, dá tempo. Tá respirando, dá tempo. Ainda dá tempo, cara. O ponto é esse, é que não é sobre toda a vida de pecado que você viveu, mas é sobre o que você vai fazer com a oportunidade que Deus te deu hoje. Não é sobre o teu passado, mas é sobre você construir um novo futuro. A decisão de agora. Eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de pregar e fazer o apelo, eu sempre falo: olha, você está ouvindo essa palavra e você está sentindo Deus te chamar para o arrependimento, para entregar a sua vida? Não endureça seu coração. Agora é momento de salvação. Se você não importa a forma que você está, se Deus está te chamando, agora é momento de você abrir o coração, entregar a sua vida para esse Jesus que morreu por você, sim, por você. Por você naquela cruz do Calvário. Quando ele estava lá sofrendo aquela chicotada, ele estava pensando em você. Agora é o momento. Porque você está respirando, você está vivo, você está ouvindo e está me entendendo. Amanhã, daqui 10 minutos, eu já não sei.
se vai ter oportunidade. Mas agora que você está ouvindo eu falar com você, mas além de mim, eu, Venâncio, falar com você, o Gregory, o Gabriel, você está sentindo algo dentro de você que você está confundindo se é seu pensamento, se é a sua consciência, é o próprio Espírito Santo que está falando com você. É agora, é agora. É agora que é o momento de você reconhecer que você está perdido, reconhecer que você precisa entregar a sua vida para Jesus. Agora, agora, enquanto você tem o poder de decisão. Quando o fôlego de vida for tirado de você, que a gente não sabe qual é o momento, ninguém sabe, aí acabou. Mas você está vivo, você está ouvindo, agora é a oportunidade. Eu sei que a gente veio com o propósito de fazer um episódio de Páscoa e a gente falou muita coisa sobre a Páscoa. E a gente não se perdeu, porque não é se perder, mas a gente saiu um pouco do contexto, mas sempre tentando voltar sobre o contexto da Páscoa. Mas o que eu entendo, Venâncio, disso, e do que esse episódio, do que esse momento que a gente está tendo, está falando, é sobre entender o real motivo da Páscoa. E esse motivo da Páscoa, se você ainda não entendeu, é o amor incondicional do homem-Deus sobre a gente, sobre os nossos erros. É o amor incondicional de um homem-Deus, de Jesus, que é Deus em um homem, em um ser humano, pagando o preço por uma coisa que ele não fez. Tendo a pele rasgada por ossos e um chicote de um erro que ele não cometeu. Tendo os pulsos pregados e sufocando sem ar em uma cruz durante horas por uma coisa que ele não fez. É entregando a própria vida por nós que muitas vezes escolhemos pecar conscientemente, sabendo que é errado. E para mim, toda vez que eu peco, eu dou mais uma chicotada em Jesus. Yep. Toda vez que eu peco, eu prego mais um pouco no pé dele, nos pulsos dele. Então, quando eu falo para você sobre entender a mensagem, é que muitas das vezes a gente não entende a dimensão disso. A gente não entende o valor disso. Do que foi esse sacrifício. Porque a gente, Jesus foi crucificado, glória a Deus. Não, gente. Você já imaginou estar vendo uma pessoa sofrer tudo isso por você? Pelos erros que você cometeu? E que você vai cometer? Porque a gente é pecador, a gente não é perfeito. Não existe pessoa perfeita. E você pode ter anos e anos de evangelho, você vai pecar. Sim, é inevitável. É inevitável. E... cara, que nem o Gabriel falou, esse foi um dos episódios, foi difícil, tá sendo difícil de digerir tudo isso, porque é um sentimento muito forte. Sim. Eu não consigo assistir nada que fale sobre a pregação de Jesus, sobre Jesus na cruz. Porque eu me emociono muito. Nem aquela série lá, The Chosen, eu quis assistir as outras temporadas porque tá chegando próximo do momento que ele vai ser crucificado. E eu falei pra minha esposa, eu falei, não, eu não consigo, Venâncio. Eu não consigo. Ontem eu fiz uma postagem sobre o sacrifício dele e eu tive que pegar uma imagem, buscar uma imagem dele na cruz. E eu durante um tempo eu parei e me emocionei muito, muito. Vendo uma imagem no computador, porque é muito forte, cara. Tem um significado muito forte. É muito amor. É muito amor. É muito amor você saber que uma pessoa sofreu tudo que ele sofreu, passou por tudo que ele passou, a dor que ele deve ter sentido, ele suou sangue. Ele suava sangue de tanta dor. E eles falam que as pessoas só conseguem suar sangue quando a dor é uma coisa absurda.
e você não ter responsabilidade de desmentir essa pataquada sobre ovo de Páscoa pro teu filho. E não querer falar isso, porque vai causar uma polêmica, porque eu vou... Cara, então... Eu não sei Você eu não sei o que é mais Não é crente, não? Você não merece, não. Eu não sei o que é mais humilhante. Não sei. Se é todo o sacrifício que Jesus passou por um pecado que não era dele. Ou Jesus, Se é isso ser comparado a um chocolate. ou Jesus passar por tudo que ele passou Isso ser e trocado. você não falar da importância, do peso disso dentro da sua casa, para os seus amigos, dentro de uma igreja. Não falo porque isso vai... Não, porque eu vou arrumar briga com meu vizinho, vou arrumar briga com minha família, com meu irmão, porque ele... Não. Eu vou até confessar um pecado aqui. Que eu sempre falava, mas não vou falar mais. Eu falava com os americanos, clientes, eu falava Happy Easter. Aí eu fui pesquisar essa palavra Easter, que os americanos usam ao invés de Passover. Aí eu vou ler aqui para vocês. Ela tem origem totalmente diferente, ligada à tradição anglo-saxã. A palavra Easter, o termo Easter vem do inglês antigo Eastre, Eostra, nome de uma antiga divindade associada à primavera, mencionada por Bede no século VIII, na obra de Temporum Ratione. Segundo Bede, o mês da primavera, chamada uma palavra que é difícil de ler, era dedicado a essa deusa. E quando os cristãos passam a celebrar a ressurreição de Cristo nesse período, o nome do mês permaneceu. Raiz linguística. A palavra está ligada à raiz germânica austron, leste, nascer do sol, amanhecer, símbolo de nova luz, novo começo, primavera. No alemão, Osterne, inglês Easter. Ou seja, a palavra Easter não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com uma deusa da natureza. Eu parei. Eu confesso meu pecado, mas eu não vou usar mais essa palavra. Não, mas eu acho que é isso. É sobre Conhecimento. É sobre conhecimento. E a Bíblia fala, conhecereis a verdade e vos libertará. E eu acho que... E aí você vê, cara, você é um cara... Se a gente for parar aqui a base bíblica de estudo que você tem comparado aí o Gabriel aqui, a gente é um recém-nascido perto de você. E você continua aprendendo, Deus continua te ensinando, te ministrando. E por isso que a gente fala que essa busca tem que ser constante. Não pode parar. Não pode parar, porque se você parar, você vai ser enganado. Nunca achar que sabe tudo. Não, você não sabe de nada, a gente nunca sabe de nada. E esses dias agora você vê com muito louco esse negócio, só pra falar. Eu tava em casa e eu sempre escrevo uma carta de manhã pra Deus. Eu acordo e vou escrever uma carta pra Deus. Tenho o meu livro e vou escrever uma carta. Top. E aí esses dias eu fui fazer uma indagação sobre a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial para criar ministrações. E aí eu escrevi, a carta ficou desse tamanho, ela tem 6 linhas, porque a resposta que eu tomei, eu escrevi no final, entendi, e botei um ponto. É muito engraçado isso. Porque eu falei assim, pai, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo meu dia, louvado seja o seu nome, e eu quero fazer uma pergunta para você. Isso escrevendo na carta. O que o senhor acha do uso da inteligência artificial para criar ministrações? E aí eu escutei o Espírito Santo falar assim, para que você vai querer inteligência artificial se eu tô aqui? Quem que sou eu perto da inteligência artificial? Você acha que eu não tenho tanto conhecimento igual a inteligência artificial? Uau! E aí eu escrevi assim, entendi, ponto. Vai orar e falar comigo. É isso. E às vezes a gente quer buscar tantas coisas, a gente quer buscar vídeos, pastores, igrejas, padres, teólogos, e isso não... Esquece que o véu se rasgou. E você tem dentro de você A fonte da sabedoria. a fonte da sabedoria como um presente dado a você para você acessar o que você quiser. 24 horas por dia, ansiando para falar com você, porque o Espírito Santo, ele anseia, ele tem vontade de falar com a gente. Relacionar com a gente isso. Mas aí a gente não fala, a gente vai buscar outras fontes de conhecimento, um vídeo. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que essa falta
de conhecimento sobre a Páscoa, essa vontade de debater o que nós debatemos aqui agora, do amor real, do propósito real da Páscoa, vem sobre essa falta de busca de nós, cristãos, Sim. de buscar a fonte, de buscar na fonte. Porque a gente vai buscar as informações e o conhecimento bíblico em tantos lugares, só que a gente não vai buscar onde tem que ser buscado. Sim. Que é através da leitura da Bíblia, que é através do Espírito Santo. Meditação. É meditação, é você abrir a Bíblia e não sair lendo, mas eu acho que assim, toda vez que eu abro a Bíblia, a maioria das vezes eu tento lembrar, eu falo, Espírito Santo, me traz entendimento. Mostra para mim o que o Senhor quer falar para mim. Mostra para mim a palavra, o que o Senhor quer que eu entenda daqui, que eu aplique para minha vida, para que eu fale para as outras pessoas. E eu acho que quando você consegue ter esse entendimento de buscar o Espírito Santo em tudo que você vai fazer, você não precisa de mais nada, Renato. Não erra. Você não precisa. Quando a gente busca o Senhor em intimidade, relacionamento, Espírito Santo, a gente não erra. É. A gente não erra, só acerta. Só acerta. Cara, sim, desculpa se você veio com algo pra gente e nesse bate-papo a gente acabou tirando um pouco do foco do estudo que você fez, do que você preparou pra gente. Mas, cara, te agradecer porque toda vez que você vem aqui ministrar pra gente, e eu e o Gabriel, a gente já entendeu isso, que essa é uma igreja de 2 membros. Glória a Deus. Entendeu? 2 não, mais, hein? Tem mais gente que assiste. Não, mas assim, é isso que eu falei no último episódio, eu tive esse entendimento. É uma igreja de 2 membros e todo mundo que senta aí é uma pessoa que vem ministrar através da gente. E o que a gente tem aqui como ministração é tão bom que a gente faz um favor de repassar para as pessoas. Mas primeiro vem pra gente. E a nossa obrigação é pegar algo que é muito maravilhoso na nossa vida e levar e compartilhar com as outras pessoas. Mas essa é a nossa igreja, os 2. Glória a Deus. Glória a Deus. E, cara, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado por se dispor a vir aqui de manhã, corrido do jeito que foi, que a gente acabou te chamando de última hora. Te pedir perdão se a gente acabou te atrapalhando em alguma coisa ou tirando alguma mensagem que você queria fazer ou falar. E mais uma vez deixar esse momento para você. Para que você leve e diga a mensagem que você quiser para todos que estão aqui nos assistindo. E é isso. O véu se rasgou. Ali é estabelecida uma nova aliança. Todos têm direito a um novo começo. Exatamente. Explica para esse povo, Alonso. Exatamente. O véu, em primeiro lugar, segundo a estudos, né, dos teólogos, o véu, quando a gente pensa em véu, a gente pensa num paninho fininho, né? O véu do templo, ele tinha uma grossura enorme. E quando o corpo de Jesus foi morto naquela cruz, o texto narra que o véu se rasgou. O que significava isso? O acesso ao Pai, o acesso a Deus foi aberto, um novo e vivo caminho. E isso é tremendo, porque um certo dia eu estava meditando sobre por quê que quando o corpo de Jesus morreu, quando o corpo dele foi ali moído pelos nossos pecados, automaticamente o véu também se rasgou. Jesus, ele é o próprio véu. Eu tive o entendimento que espiritualmente ele é o próprio véu. Por quê? Jesus, ele é 100% Deus, e quando ele estava em carne, é 100% ser humano, homem. Então, ele é aquele que tinha o contato direto com Deus e o contato direto com nós, pecadores, que somos seres humanos. E quando o corpo dele foi partido, foi moído, o véu se rasgou, o caminho foi aberto. Isso é tremendo, porque você que está nos assistindo até agora, assistiu a gente até o finalzinho, talvez você tenha estado numa fase da sua vida onde você se vê como uma pessoa que falhou muito contra Deus. Você pecou
contra o Senhor, você caiu e se vê num poço onde você não consegue ver uma saída. Eu quero te lembrar, você que já experimentou já de estar na presença de Deus e hoje está afastado, o sangue que foi derramado naquela cruz, que fez a terra tremer, que fez o véu do templo se rasgar, ele não perdeu nem um pouquinho da eficácia para limpar e purificar pecados. Então, se você está assistindo esse vídeo até agora e você se sente indigno de receber o perdão de Deus, você não está errado, você realmente é indigno, como eu sou indigno, mas Jesus continua te amando da mesma forma. A mesma forma que ele te amou lá na cruz, ele continua te amando hoje. E agora, neste momento, eu quero te convidar a tomar a decisão de voltar para os braços do Pai, a voltar para Jesus. E eu quero te convidar, antes de você desligar este vídeo, desligar o seu YouTube ou o seu Spotify, a fazer essa oração comigo, se reconciliando com o Senhor. Ou você que entendeu hoje que Jesus é o único caminho, que aceitar a Jesus pela primeira vez, faça essa oração comigo, feche os seus olhos, se você puder, coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, neste momento, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço, Jesus, que sem ti eu estou condenado à condenação eterna. Mas eu entendi, através desse vídeo, que o Senhor me ama, que o Senhor morreu pelos meus pecados. E agora, Jesus, eu te peço, perdoa-me, lava-me com o teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E eu te agradeço por ter sido o Cordeiro puro, o Cordeiro perfeito, que foi crucificado no meu lugar. Amém. Bom. Bom. Você, ô, lindo, maravilhoso, Isso, vai falando que eu tô abençoado. tentando encontrar as palavras de amor. Você, ô, amado de meu Pai, que deseja fazer algo. Não vou dizer que esteja à altura, porque você nunca vai estar à altura. Mas algo que faça valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz por ele. A única coisa que ele quer em troca é a sua rendição. Mais nada. Não resista. Não perca o que é eterno por ego. Simplesmente por achismo. Ah, eu acho que isso, eu acho que... Não, não acha nada. Se entrega. Deixa ele falar contigo. Busca dele. Provérbios fala, Gregory, que se a gente procurar a sabedoria como a gente procura um tesouro, como a gente sai todos os dias para sair de casa atrás do dólar, atrás do dinheiro, mas se em vez disso a gente usar esse mesmo entusiasmo para buscar sabedoria, ele nos dá livremente. Ele nos dá. Para de perder tempo correndo atrás do que não vai preencher esse vazio que você está sentindo. Não vai. Aí você está se questionando, mas se eu não for trabalhar, se eu não for correr atrás dos meus sonhos, como que eu vou ter as coisas? Não precisa. Isso daqui vai passar, filho. Isso daqui vai embora. A partir do momento que você entende que isso daqui é só um tempo, mas o eterno é para sempre, você vê que se matar para ter as coisas aqui é besteira. Porque isso daqui vai pastraça. O dia que você entender que daqui 100 anos ninguém vai nem lembrar quem é você, nem os teus próprios familiares vão lembrar quem é você,
Os teus bisnetos não vão lembrar quem é você. Pode ser que tenha uma foto ou outra, mas vão olhar e falar, é aquele meu bisavô mesmo. Sei lá o que ele fez. Você vai entender que nada do que você faça aqui tem nexo. Agora, a partir do momento que você investe o seu tempo, que você dedica o seu tempo às coisas do reino, lá é para sempre. Yes. Lá nunca acaba. Esquece Páscoa. Esquece ovo de Páscoa. Esquece chocolate, coelho. Para de ir para a igreja para barganhar por coisas. Para de buscar a Deus para ter carro, casa, emprego, dinheiro, celular, roupa. Porque não é sobre isso. Isso é porcaria. Quando você entende o propósito do que Jesus fez naquela cruz pela tua vida, você vai ver que nada disso daqui vale de nada. É um período necessário você estar aqui, porque é um período que você vai ter a escolha de querer viver nesse reino que não é teu, porque esse reino não foi dado, esse reino foi dado a Satanás. A tua vida aqui é o tempo de escolha que você tem em desfrutar os manjares deste mundo e escolher se você quer ficar aqui desfrutando isso ou se você quer dizer não a tudo que lhe é oferecido aqui e se dedicar ao que é eterno. E se você não entende nada, vai ler. Se você quer aprender, ore a Deus, busque o Espírito Santo. Eu acho que tudo que foi dito aqui hoje, a gente tentou transparecer a importância da Páscoa, a importância do que foi o sacrifício de Deus. Se você não entendeu, volta. Assiste de novo. Se você não conseguiu entender nada de novo, para. Peça ao Espírito Santo que te dê discernimento e sabedoria. E não tenha medo de dizer o que é correto. Não tenha medo de dizer o que é certo. Porque, no final das contas, a única opinião que importa é a opinião de Deus. No dia do juízo, a opinião que importa é a dele. E se as pessoas não quiserem falar com você, se as pessoas deixarem de falar com você porque você está se posicionando baseado no que a palavra diz, faça. Faça. Porque a opinião de ninguém vale mais do que a opinião de Deus, do que Deus acha e pensa de você. Venâncio, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. A cadeira é sua. A cadeira é sua. E eu não preciso falar mais isso, não, gente. Me sinto em casa aqui. É isso. Já tô muito à vontade. Eu já quero uma vez por semana. Vai chegar um dia. Vai chegar um dia que a gente vai estar tão bem que a gente vai poder se dedicar mais a isso do que lá fora. Amém. Amém. Vai chegar um tempo em que as provisões vão chegar em nossa casa, para que a gente arque com as responsabilidades. Eu creio. E que a gente vai conseguir gravar mais coisa, mais mensagem, durante mais tempo e se dedicar mais ao reino. Porque eu acho que é sobre isso. É sobre isso. É o que importa. Isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau.